Olá pessoal, tudo bom com vocês? Professor Humberto aqui resolvendo mais uma questão do processo seletivo do IFES, né? Dessa vez essa questão aqui é de um processo seletivo de 2018, tá? Então vamos aí para a resolução da questão de número 23. Vem comigo. Considere os números M e N e verifique as afirmações aqui. Vou fazer de um jeito bem interessante, mostrar para vocês um jeito bem legal. Então, o M, ele tem uma pegadinha, assim como o N. Verifica que o M está escrito dessa forma. Porém, ele é 2 elevado a 7 vezes 3 elevado a 5 vezes 6. Mas o 6, ele é 2 vezes 3. Isso aqui é 6, todo mundo sabe. Show! Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever novamente. Então, o meu M, na verdade, ele não é 2 elevado a 7, ele é 2 elevado a 8 vezes 3 elevado a 6. Concorda comigo? Então, tem o 7 junta com esse mais uma parcela do 2 e o 3 elevado a 5 junta com mais essa parcela do 3. Ok? Mesma coisa é o N. O N também tem pegadinha, Humberto? Tem. Verifica comigo. 2 vezes 3 ao quadrado vezes 4. Opa! Mais 4 é 2 ao quadrado. Então, fica 2 ao quadrado ao quadrado. Como é que eu faço, Humberto? 2 ao quadrado ao quadrado. Junta esses dois quadrados aqui multiplicando. Então, vai ficar exatamente 2 elevado a quarta. 2 vezes 2, 4. E aí, como eu tenho 2 elevado a quarta, e eu já tenho esse 2 cá de fora, vai dar 2 elevado a 5 vezes 3 elevado ao quadrado vezes 5 elevado à quarta, correto? Beleza, beleza. Então, diante disso, outra coisa mais interessante também a destacar é que aqui tem mais parcelas de 2 e aqui tem mais parcelas de 3, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever o M de um jeito diferente também, só para mostrar uma outra coisa para vocês. 2 elevado a 8, eu vou pegar só o 2 elevado a 5 e só o 3 elevado a 2. O que eu esqueci quando eu peguei 2 elevado a 5 e aqui está 2 elevado a 8? Eu esqueci de 2 elevado a 3. O que eu esqueci aqui? 3 elevado a 4. Certo? O que eu quero destacar é que essa parcela aqui é uma parcela que ela fica mais fácil de fazer, né? Fica 2 ao cubo vezes 3 elevado à quarta, né? Isso dá exatamente 648. 648. Por que eu fiz isso? Para escrever de um formato parecido com o N aqui, ó. O N, ele possui também 2 elevado a 5, ele possui também 3 elevado a 2, só que ele possui essa parcela aqui, 5 elevado a 4. 5 elevado a 4 também não é tão difícil de fazer, que dá 625. O que eu quero destacar com vocês? Aqui eu tenho a mesma parcela vezes 648. Aqui eu tenho a mesma parcela vezes 625. 648 é maior, né? Então, o M é maior que o N. Eu já começo a analisar essa afirmação aqui. O número N é maior? Não, o número N é menor. Então, isso aqui é falso, beleza? Quando ele fala todas são verdadeiras, não pode ser essa aqui, beleza? A 4 aqui ele fala que a 4 é verdadeira, certo? E não pode ser essas duas, já eliminei duas numa brincadeira só. Segunda brincadeira que eu vou fazer agora é o MMC. Como é que eu faço o MMC? O MMC, galera, tem que ser parcelas que contêm nos dois na hora de dividir. Por exemplo, eu sei que o meu número... Agora eu quero todo mundo que foca nesse número aqui, que é o M. Todo mundo foca a observação quando eu falo do M aqui e do N aqui. O que eu tenho? Quando eu olho para os dois aqui, tem 2 a 8 e 2 a 5. Então, o MMC tem que ser 2 elevado a 8, que é o maior deles. Quando eu procuro 3, aqui tem 3 elevado a 6, aqui tem 3 elevado a 2. Então, o MMC, 3 elevado a 6, ok? Sempre a quantidade maior dos que repetem. Esse cara não está repetindo, 5 elevado a 4, então ele tem que ser incluído, beleza? Então, esse é o meu querido MMC.
dos 2, no caso, beleza? Beleza, então, consequentemente, quando ele fala da alternativa 3, que ele fala que o MMC é 2 elevado a 3, 3 elevado a 5 elevado a 4, tem alguns erros. Então, de fato, essa também é falsa. Então, a 3 é falsa também. Ele está falando aqui apenas pode ser. Isso aqui ele está falando que a 1, 2, 3 é verdadeira. A 3 não é verdadeira. Beleza? E por fim, creio eu, se eu analisar outra informação lá, o MDC, né? O MDC, ele fala que é 288. MDC é o em comum, né? É o que se repete, é em comum. Né? Então, o que acontece? Se aqui eu tenho 2 elevado a 8, aqui eu tenho 2 elevado a 5, então é o menor. Ou seja, como se eu tivesse 2 elevado a 5 nos dois. E 3 elevado a 2 ou 3 elevado a 6? 3 elevado a 2 é como se fosse o menor. Mas é porque é o que tem em comum nos dois. Eu tenho 3 elevado a 2 nos dois. Eu não tenho 3 elevado a 3, por exemplo. E por acaso, 2 elevado a 5 é 32. 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 32, 32 vezes 9 dá exatamente 288. Então, a gente descobre que a afirmativa 2, a afirmação 2, ela é verdadeira. O máximo divisor comum. Então, ele fala, no caso, apenas a 3 é falsa? Não, a gente já descobriu. Então, sobrou somente a alternativa D, que é a alternativa correta. 1 e 2 é verdadeira. Então, a 1 também é verdadeira. Não vou verificar para o vídeo ficar mais curto, mas basicamente é isso. Então, é uma questão interessante que o MDC, o MMC e o maior, verificar quem é o maior, foi o ponto-chave da questão. Espero ter ajudado vocês. Forte abraço, fiquem com Deus, se inscreva, compartilhe, deixe seu gostei. Tamo junto.